Instituto Ubíqua e Confraria Camões apresentam pela TV Destante o 19º episódio de Conversar, a instigante epopeia por mares nunca antes navegados da língua, da literatura e das linguagens. Ontem, dia 21, anos se passaram da partida do poeta português Manuel do Bocage, que faleceu em 1805. O mais importante sonetista do arcadismo lusitano, de poética satírica e erótica. Ele é o poeta da semana. Soneto do prazer maior. Amar dentro do peito do mandonzela, jurar-lhe pelos céus a fé mais pura, falar-lhe, conseguindo alta ventura, depois da meia-noite na janela. Fazê-la vir abaixo e com cautela sentir abrir a porta que murmura, entrar pé ante pé e com ternura apertá-la nos braços casta e bela. Beijar-lhe os vergonhosos, lindos olhos e a boca, com prazer o mais jocundo, apalpar-lhe de leve os dois pimpolhos. Vê-la rendida, enfim, a amor fecundo, ditoso levantar-lhe os brancos folhos, é este o maior gosto que há no mundo. Evoé Bocage. O mote do episódio de hoje é erotismo na poesia de Flor Bela Espanca. Em 8 de dezembro de 1930, partia Flor Bela Espanca, poetisa portuguesa que aos 36 anos de idade resolveu tirar sua vida no dia de seu aniversário. Batizada como Flor Bela Lobo, autonomeia-se Flor Bela Dalma da Conceição Espanca, cuja curta vida foi intensa, tumultuosa, inquieta, repleta de sofrimentos, e ela traduziu tudo isso em poesia da mais alta qualidade, carregada de lirismo, erotismo, feminilidade. É uma das vozes poéticas femininas mais expressivas da literatura de língua portuguesa. Muitos de seus poemas já foram musicados por grandes autores, grandes cantores, como o Fanatismo, na voz de Raimundo Fagner. Em 2020, comemoramos 90 anos sem Flor Bela. Já a nossa protagonista de hoje é de Alagoinha do Piauí, cidade desmembrada de Pio IX, graduada em Letras pela UESP, mestra em Letras pela PUC do Rio Grande do Sul, professora e pesquisadora da UESP, com foco em literatura portuguesa, teoria da literatura, poesia e erotismo, especialmente a paixão por Flor Bela Espanca. Além da forte queda por Fernando Pessoa. Organizou e participou de inúmeros eventos e concursos relacionados à língua e à literatura, em Teresina, no Piauí e mundo afora. Tem diversas produções teóricas sobre sua área de pesquisa, a poesia, o erotismo e o feminismo. É a prefaciadora de meu primeiro livro, meu livro de estreia, Proposta Decente, 69 poemas eróticos, de 2007. Participou de algumas edições do Salip e proferiu uma bela palestra na Casa Camões, no dia C, reunião da Confraria Camões, sobre nosso patrono em 2017. Mais que isso, ela é minha amiga. Eu apenas serei o narrador desta trama, mas quem nos conduzirá ao clímax será a protagonista. Joselita Isabel de Jesus. Joselita Isabel, saudações camonianas, bem-vindo ao Conversar.
saudações camonianas e saudações florbelianas, tá bom? Perfeito. Bom, primeiro eu quero agradecer ao convite, ao gentil convite, né, que me foi feito, até dizer para aqueles que nos acompanham, que, em princípio, esse nosso encontro estava marcado para o dia 8, que era precisamente o dia de aniversário da Flor Bela Espanca, dia de aniversário de nascimento e morte, né? Trabalhar a Flor Bela também tem essa vantagem, porque aí diz assim, sim, mas qual é a data? É a data de aniversário, é a data do nascimento ou a data da morte? Não, ela só tem uma data, né? Ela tem uma data que o destino lhe deu, e aí a outra data ela escolheu, né? E ela então se marcou com esse 8 de dezembro, né? Como sendo a sua única data, digamos assim, né? A Flor Bela Espanca, né? Acredito que esse segundo nome, né? Que na verdade ela, em primeiro momento, ela foi registrada como Flor Bela Lobo, né? Porque ela era filha de João Maria Espanca e Antônio da Conceição Lobo. Eu devo dizer que a Flor Bela ela tem uma história curiosa a partir de seu nascimento, né? Ela nasceu justamente numa relação assim, muito pouco convencional, né? O seu João Maria Espanca, o seu pai, era casado com Dona Mariana do Carmo Inglesa Espanca. Esta não podia ter filhos, né? Era estéril. E, segundo a Maria Esté Torres, uma das estudiosas de Flor Bela Espanca, ela diz que havia um costume medieval em que era permitido ao homem casado ter filhos fora do casamento, desde que a sua esposa fosse estéril. E que, para isso, a mulher escolhida para procriar, para dar à luz ao seu filho, tinha que ser necessariamente de uma condição financeira reconhecidamente inferior, isso como forma de garantir que, quando a criança nascesse, a mãe ia permitir que o pai levasse a criança para casa. E então assim nasce Flor Bela, filha de Antônio da Conceição Lobo e de João Maria Espanca. E aí, então, ela é criada pela Mariana do Carmo Inglesa, que depois vem a ser sua madrinha de batismo e uma pessoa com quem ela manteve uma boa relação. E então, assim, é que nós conhecemos a vida, o início da vida da Flor Bela Espanca, né? Mas, assim, é uma pessoa que tem como disse o professor Nilson, uma vida curta, porém muito intensa, muito produtiva, né? Aquela máxima de que tamanho não é documento, não é mesmo, né? Porque ela teve uma vida curta, mas é uma das vozes mais afinadas da literatura ocidental, especialmente da literatura de língua portuguesa, em se tratando de literatura produzida por mulheres em Portugal. A Flor Bela Espanca ainda é o nome mais conhecido, digamos assim, não só da academia, né, mas do grande público. Claro que, posteriormente,
vieram outras escritoras, mas até o momento nós não tivemos nenhuma com o alcance da Flor Bela Espanca, né? De modo, né, Nilson, que eu me coloco à disposição para você ir Pois então estimulando. Me permita usar e abusar da Flor Bela. Ela nos diz no poema Eu sou a que do mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte sou crucificada, adolorida. Sombra de névoa tênue e envaidecida, e que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chama triste sem o ser. Sou a que chora sem saber por quê. Sou talvez a visão que alguém sonhou. Alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Esta é a Flor Bela por ela própria, que é ótimo, Exatamente. né? É um poema que está no seu primeiro livro. Quer dizer, no primeiro livro que a gente conhece, né? Primeiro livro de sonetos, livro de mágoas, né? Que foi um livro lançado em 1919, quando ela ainda era casada com o seu primeiro marido. E então, esse livro é o livro de estreia da Flor Bela Espanca. É um livro que ele é, como é que se diz? Ele é muito centrado. Aliás, toda a poesia florbeliana é muito centrada no eu, mas esse especialmente, né? É um livro em que a tristeza, em que a saudade, a angústia, né? Sentimentos que inspiram dor, né? E estão presentes nesse livro, né? E a Flor Bela, ela teve uma vida, não só uma vida poética, né? Uma vida literária intensa, mas ela teve uma vida pessoal também bastante intensa e curiosa, né? Considerando como é que eu digo, o cenário da época, considerando o contexto em que ela nasceu e viveu, ela foi uma mulher muito ativa, uma mulher muito moderna, muito produtiva, muito diferente das suas contemporâneas, né? Para começar, uma pessoa que nasceu em 1894, com 36 anos, foi casada 3 vezes, né? Mas vamos deixar os casamentos para já já. Segura os casamentos da mulher. Segura o casamento da mulher. Pois tá, vamos começar pelo começo. Pois não. Eu gosto sempre de abrir o nosso papo com uma pergunta que traduz o cerne de tudo que a gente vai conversar. A pergunta é: por que erotismo? Ah, tá. É que assim, a Flor Bela Espanca, uma das grandes marcas. No todo. Não só na vida da Flor Bela, no todo, em geral. Sim. Na sua vida, sim, na minha, de tudo. Ah, tá. É porque o erotismo é aquela força, digamos assim, que impulsiona as nossas vidas, né? Segundo Georges Bataille, né, digamos assim, o papa do erotismo, né, que é um teórico francês, todos os trabalhos que tratam de erotismo, todos os trabalhos acadêmicos que tratam de erotismo vão ter Georges Bataille como referência principal, né, porque ele, de fato, é uma referência. E aí ele diz assim, que o erotismo
é a provação da vida até na morte. E aí ele também vai criar 3 categorias de erotismo, né? Que é justamente aquilo que vai, como é que se diz? De certa forma, deitar por terra aquela coisa, digamos, simplista e imediatista, que o erotismo é só algo que proporciona, que é o caminho através do qual nós vamos encontrar, vamos nos proporcionar e proporcionar o outro prazer carnal. Né? Mas aí o Jorge Bataille ele vai criar 3 categorias de erotismo, que é o erotismo dos corpos, que é esse erotismo, digamos, primeiro, que nós estamos acostumados a tratar e que alguns, infelizmente, como é que se diz? Confundem com pornografia. Aí depois nós temos o erotismo dos corações, que é aquele que vai envolver uma dimensão muito mais, digamos, ampla, uma dimensão muito, muito superior. E, por fim, nós vamos ter o erotismo sagrado, que é aquele erotismo de conotação, digamos assim, mais espiritual, mais religiosa, e que nós normalmente nem tratamos na nossa vida cotidiana, nem o senso comum nem imagina que possa ter um erotismo sagrado, né? E aí o que o Bataille vai dizer? Isabel, esse seria o erotismo presente em Cântico dos Cânticos da Bíblia? Sim, também, mas só que o erotismo presente em Cântico dos Cânticos, porque, segundo ele, todo erotismo é sagrado, mas o erotismo de Cântico dos Cânticos, ele é realmente bem carnal, né? Porque se você percorrer todos os capítulos desse livro bíblico, né? É realmente o Cântico dos Cânticos uma cantiga de esponsais, né? Como diria Machado de Assis. Não é em nenhum momento nós temos ali louvores a Deus ou louvores ao etéreo. Ali é um cântico, é uma declaração, é uma exaltação ao amor físico, ao amor de esposos, ao amor de cônjuges, né? Cônjuges ou não, mas claro que lá na Bíblia, né, se trata como o amor do marido para com a esposa, né? Então, aí nesse sentido, o erotismo lá do Cântico dos Cânticos, ele é carnal. Agora, ele é sagrado na medida em que, o que é que diz o Francesco Alberoni, que é um estudioso italiano, trabalha também com erotismo, e que tem o seu estudo também baseado em Bataille, e ele vai dizer que o erotismo dos corações ele é mais difícil de ser compreendido porque ele não é muito palpável, né? Não é como o erotismo dos corpos, que ele é tátil, né? Não é como o erotismo sagrado, que que ele pode ser publicizado, né? Ele pode ser publicado e publicizado, né? E o erotismo dos corações é aquele sentimento que envolve duas pessoas, né? E que é aquele sair de si e se entregar ao outro, valorizar o outro, né? E esse outro que
você não tem necessariamente uma reciprocidade, né? É como se dissesse assim, que é o erotismo mais despretensioso, mais verdadeiro e aquele que não espera muito em troca, né? Diferentemente do erotismo dos corpos e do erotismo sagrado. E, Pois não. Isabel, qual é o limítrofe entre erotismo e pornografia? Eu pergunto a você, eu quero que você responda, mas eu quero antecipar algo a você. Este livro, que foi meu primeiro livro, Proposta indecente. e que eu tive o prazer de tê-la como prefaciadora, eu participei de um. O primeiro poema que eu coloco no livro se chama Maternal, que eu Aham. fiz exatamente para minha mãe. Exatamente. E está aí na página 17. E ele diz: fez para minha mãe. O primeiro contato com o corpo nu, os primeiros odores, a primeira carícia, toque, pele, química, ensinando-me a amar, a mamar. Morador, jardineiro, querubim, sedutor, morador em teu jardim, seduzido por teu corpo de tetas róseas, de cheiro de mãe. Foi para minha mãe, ela estava, você estava presente no dia do lançamento, minha mãe Lembro. estava presente. Eu li esse texto para ela ficou um pouco tímida, com certa exposição pela questão da formação dela, que é natural, mas adorou, amou o livro, amou o texto. E só para você ter uma ideia, professora, eu fui convidado para ministrar um curso de redação oficial no estado vizinho. Era uma instituição pública ligada à justiça, e não quero dizer nomes para evitar fofocas, e eu mandei a proposta, que me convidaram, eu mandei que eu fizesse uma proposta, eu fiz uma proposta, mandei o meu currículo, e nada de sair o curso, eu fui atrás, e a resposta é que a diretora da escola dessa instituição, que era responsável pela execução dos cursos, disse que no meu currículo tinha um livro pornográfico. Ela era evangélica e barrou o meu acesso, e eu fui impedido de ministrar o curso, porque o meu livro, eu tinha na minha biografia um livro de sacanagem. Eu respondi a ela que ela não tinha lido o livro, não poderia dizer isso. Segundo, que ela havia uma instância muito grande entre erotismo e pornografia. E terceiro, que eu pensei que estava sendo convidado para ministrar um curso de língua portuguesa e não de Kama Sutra, porque eu teria mandado outro currículo para ela. E ela calou-se e ficou por isso mesmo. Mas voltamos ao nosso tema, porque bateu nessa tecla do erotismo com a pornografia. Qual é o limite? Até aqui é erótico, daqui para frente é pornografia. Digamos assim, que as pessoas até, o senso comum diz, a pornografia está na cabeça da gente. E, de certa maneira, está. Né? O limite vai muito assim pela sua tolerância. Mas, no fim das contas, eu diria que o erotismo, para mim, quem melhor definiu o erotismo não foi nem Bataille, claro, Bataille não foi quem melhor definiu, mas acho que quem melhor esclareceu, né, o que vem a ser erotismo foi o Otávio Paz, através de uma metáfora que ele faz. No seu livro, a dupla chama Amor e Erotismo, né?
quando ele diz assim, que a poesia está para a literatura como o erotismo está para a sexualidade. Então, assim, ó, quando eu penso só no aspecto sexual, quando eu penso só no aspecto carnal, no aspecto visível do prazer imediato, e do ponto de vista da criação literária, quando esse texto me convida mais ao prazer imediato do que a reflexão sobre o prazer, aí é que está o limite. Então, o erotismo, ele nos ensina a nos conhecer, ele nos ensina a conhecer o outro e ele nos ensina a respeitar o outro. E a pornografia nos ensina apenas a buscar o nosso próprio prazer, sem necessariamente você estar interessado no prazer ou no respeito ou no conhecimento do outro. Né? Então, se a gente lê o livro do Bataille, que é um livro de 387 páginas, que a gente espera que ele responda logo o que é erotismo, a gente não vai compreender ou não vai encontrar essa resposta de pronto, porque ele vai fazer um apanhado de uma análise de uma série de questões que envolvem o erotismo, né? Então, assim, a pornografia é aquela coisa muito imediatista, tá? Então, numa comparação, digamos assim, eu não sou uma pessoa muito poética, né? Embora eu goste muito de poesia, goste muito de literatura, mas eu digo que eu não sou uma pessoa poética porque eu não faço poesia, eu não faço nada, né? Em termos de criação. Mas quando o indivíduo pensa só no prazer sexual, só na sexualidade, ele está com um pensamento, ele está voltado mais para o mundo da pornografia. E quando o indivíduo pensa mais no outro, no conhecimento do outro, no seu autoconhecimento, na troca, na busca de algo superior, que isso ele está vivenciando, está praticando o erotismo, né? Segundo Otávio Paz, né? Mais ou menos isso. Então vamos agora voltar para a questão da Flor Bela em si. Antes de nós falarmos do erotismo da poesia da Flor Bela, eu queria novamente pedir a sua permissão, porque há um texto que é fantástico dela. Quer dizer, tudo dela é bonito. E ela diz assim para nós: perdi os meus fantásticos castelos, como noeva distante que se esfuma. Quis vencer, quis lutar, quis defendê-los. Quebrei as minhas lanças uma a uma. Perdi minhas galeras entre os gelos, que se afundaram sobre um mar de bruma. Tantos escuros, quem podia vê-los? Deitei-me ao mar e não salvei nenhum. Perdi a minha taça, meu anel, a minha cota de aço, o meu corcel. Perdi meu elmo de ouro e pedrarias. Sobem-me aos lábios súplicas estranhas. Sobre o meu coração pesam montanhas. Olho assombrado as minhas mãos vazias. Pergunto à professora se isso é a tradução das frustrações dos casamentos, dos 3 casamentos de Flor Bela.
Assim, a poesia de Flor Bela Espanca é uma poesia, digamos, muito autobiográfica, né? Então, toda a vivência, não só a poesia, mas também a prosa dela, que a gente conhece pouco, a Flor Bela, em termos de, de literatura, de ficção, né? E realmente, né, se a gente for comparar a qualidade do livro de Mágoas, do livro de Sorossaudade, do Charneca em Flor e Relíquia, que são os seus livros mais conhecidos, né? E foi pela composição de sonetos que ela se notabilizou. Então, a gente vai dizer que Máscaras do Destino, Máscaras do Destino e qual é o outro? E o Dominó Preto, né? Que são livros de conto. Ó, esse aqui, ó. Máscaras do Destino e esse aqui, o Dominó Preto, né? Não são livros da mesma, digamos, da mesma estirpe, ou da mesma qualidade literária da sua poesia, né? Porque, assim, depois de Antônio Nobre, né, poeta simbolista português, a pessoa, aí não só a mulher, mas a pessoa que melhor vai escrever em versos e melhor vai escrever o soneto é a Flor Bela Espanca. E aí, assim, Nilson, mas eu quero dizer que, assim, que antes da Flor Bela escrever esses livros que a imortalizaram, ela teve escreveu um outro livro antes, mas que, assim, não foi muito bem valorizado, não é um livro muito comercial em relação aos outros, que é um livro chamado Trocando Olhares. É um livro que ela escreveu entre 1915 e 1917, mas que ele só chegou ao Brasil em 1998, quando a Maria Lúcia da Alfarra preparou, né, uma edição especial dos poemas de Flor Bela Espanca, pela Martins Fontes, e aí então nós conhecemos este livro, que aí lá ela tem cestilhas, tem quadras, mas são poemas que do ponto de vista literário, eles não têm a mesma perfeição formal, digamos assim, do soneto, né? E assim como os seus livros de contos, né? Não tiveram a mesma aceitação, nem aceitação de crítica, nem aceitação de público, né? E a gente sabe que a aceitação de público, né? Ela é bem determinada pela aceitação da crítica, pela aceitação acadêmica, né? Porque, bem ou mal, né, a crítica, né, ela exerce um papel ao mesmo tempo cruel, né, porque ela é muito injusta com alguns escritores, com algumas produções, mas ela também nos dá certas luzes, né? Há alguns críticos que fazem uma crítica, digamos, mais generosa, aquilo que senso comum chama de crítica construtiva, né? Mas faz uma crítica mais didática, uma crítica mais pedagógica, né? Então, assim,
A outra coisa que eu queria reparar, Nilson, antes que eu esqueça, que você falou que eu fiz o prefácio do seu livro, Proposta Indecente, que eu até disse proposta indecente, e aí eu quero consertar. Quando eu disse indecente, foi indecente mesmo, não o livro, mas é que foi indecente o fato de você pedir para eu prefaciar um livro com 48 horas Foi, antes do lançamento. foi Né? tudo uma loucura, foi uma Não loucura. é? É porque também eu acho que, que você devia estar com esses escritos prontos e resolveu lançar de última hora, né? Porque foi até lançado no Salip, né? A ideia Se eu era não me que engano. a gente conseguisse, dentro do Saliba, aproveitando a efervescência, as pessoas, entendeu? Então foi correr contra o tempo e foi feito a toque de caixa mesmo. E Exatamente. agradeço assim, enormemente você ter aceitado o desafio de, na bucha, assim, em cima, sem dar tempo, degustar direito os textos, de repassar, mas aceitou de pronto e fez, e o seu texto é belíssimo, e eu releio frequentemente, dou uma massageadazinha no ego, e fico, inclusive, pensando aqui no que você diz, que Ah, você diz que é, como você diz aqui, quando você fala assim, tarará, tarará, aceitamos a proposta do autor, chamou decente, do qual concordo, mas não considero decente, uma vez que desde o mais fundo ser, incompleto, portanto, você fala aqui, uma parte que você fala que eu fui muito ameno, né? Muito sutil, que foi assim uma proposta assim que foi. exatamente, é porque quando eu falo aí que se a gente comparar o seu texto do ponto de vista da transgressão, se a gente comparar com os sonetos luxuriosos de Aretino, né, e principalmente considerando a época que Aretino, né, poeta italiano do século XVI, lançou seus sonetos luxuriosos, né, na Itália, mais que católica, né? E aí, então, também, se a gente compara o seu texto com o Caderno Rosa de Lori Lamb, né, da Hilda Hilst, então a pessoa, ou com Diário de um Fecenino, de Rubem Fonseca, né, quer dizer, que o seu texto ele está todo dentro da mesma linha desses autores. Mas é que você é muito mais ameno, não é? Você até suaviza muito mais aquilo que o senso comum chamaria indecente, você suaviza muito mais em relação ao Aretino, né? Em relação a Hilda Hilst, né? Eu sempre chamei Hilda Hilst, né? Mas aí, quando eu estive na casa dela, a curadora da obra da Hilda, ela disse que era Hilst mesmo, né? Não, Não tem o o re, H. Não, o amor, H era brasileiro amor, mesmo, não amor. era. Exatamente. Então, nesse sentido que eu quis dizer, não que a sua poesia fosse menor, cada um tem o seu lugar. Agora que, para aquelas pessoas que acham que o seu texto é obsceno, que o seu texto é indecente, imagina o que as pessoas, né, que acham isso, né, achariam do Diário de um Fecenino, né, do Rubem Fonseca, né? O que é que acharia de ela, né? O que é que acharia do Caderno Rosa de Lori Lamb, né? Então é nesse sentido que eu digo, né? Mas assim é uma poesia, é um texto erótico, não é um texto pornográfico. Seu texto é um texto erótico quando você pergunta qual o limite entre a pornografia e o erotismo,
E aí eu posso te responder com o seu próprio texto. O seu texto é um texto erótico, né? Porque, embora ele tenha uma, uma veia afrodisíaca, uma veia anarquista, mas você trabalha essa, essa, digamos assim, esse instinto humano, né? Esse instinto sexual demasiadamente humano, você trabalha isso de uma maneira, de uma forma muito amena. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que a sua proposta é realmente decente, né? Indecente foi só o fato de chegar o convite em cima da hora, tá bom? Tá bom. Vou te perguntar outra coisa, voltando para Flor Bela. Suicidar-se no dia de seu aniversário é algo além de trágico ou estigma? Ela tentou 2 vezes, não conseguiu, até chegar a terceira vez. Nós temos Torquato Neto, que também no dia do seu aniversário ele comete suicídio. Nós temos Raul Pompeia, que não foi do aniversário, mas foi num dia de Natal, na noite de Natal. Então, escolher uma data como essa é algo. Como é que você classificaria isso? Masoquismo, loucura, desespero, Vaidade. tragédia, vaidade? Vaidade. Vaidade. Eu acho que sim, porque assim, a própria Flor Bela disse assim, que os outros a quiseram plebeia, mas ela era princesa, né? Ela era princesa. E quando eu digo que eu concebo, eu interpreto esta atitude como algo, como uma atitude que traduz vaidade, é porque assim ela quis mostrar, de certa maneira, que ela era a dona da sua história, né? Que embora a sociedade ocidental, a sociedade machista, a sociedade conservadora portuguesa escolhessem para ela um papel, ela escreveu a sua própria história, ela trilhou a sua própria carreira. E essa coisa da morte, do suicídio na sua data de aniversário, foi algo adredemente preparado, né? Ela já havia colocado para Júlia Almeida, que era uma editora de uma revista chamada Revista de Modas e Bordados, né? Porque nós estamos falando do Portugal do final do século XIX, cujo cenário literário era muito machista, né? Então, aliás, final do século XIX, início do século XX, era um Portugal muito mais conservador e muito mais machista do que é hoje, porque ainda hoje é muito, né? Mas, então, assim, ela colocou isso como sendo uma forma, eu acho, de mostrar para o mundo que ela era a dona da sua história, que até ali o destino podia ter traçado a sua vida em parte, e ela contribuindo em outra parte, mas o grande final a ela pertencia, e somente a ela, né? Então, eu interpreto isso como uma atitude de autonomia, digamos assim, é uma autonomia meio louca, né? Mas que isso mostra o tamanho da Flor Bela Espanca, né? O tanto que ela, embora a sociedade não considerasse, mas o tanto que ela
se considerava dona da sua própria história, né? E aí a Marista Torres diz que nós podemos dizer de Flor Bela o mesmo que de Inês, já que aquela, tanto quanto esta, se tornou rainha, mas apenas depois de morta, né? E aí, assim, não tem como mesmo a gente não ligar uma história à outra, não é? São almas, são naturezas muito parecidas, né? A natureza da Flor Bela Espanca e da Inês de Castro, né? Elas eram mulheres muito donas de si. Eu não gosto de utilizar aquele clichê de mulheres à frente do seu tempo. Não, eu acho que elas eram mulheres que tinham o controle da própria existência. Elas não inventaram a sua vida, elas não inventaram a, a sua vida, o seu nascimento, mas elas conduziram grande parte da sua vida e elas, de certa forma, a Inês também, né, não é o caso, não é o tema, mas ambas, de certa forma, conduziram o seu próprio final, né, como uma forma, digamos assim, de chamar a atenção para o mundo, no sentido de dizer que a mulher não necessariamente é esse ser submisso, é essa criatura subserviente. Ela tem os seus desejos, as suas vontades, e ela é dona de si. Eu quero que você escutemos. André, por gentileza, solta aquele vídeo que eu te pedi para ilustrar. Que legal. Está neste LP. Eu ainda tenho o LP aqui, LP de 1981. Inclusive, neste LP, ele também canta Traduzir-se, que é do Ferreira Goulart. É um dos cantores nossos que mais levaram para a música poesias do Manuel Bandeira, da Flor Bela, do Ferreira Goulart e de outros, né, compositores, poetas. Eu te Exatamente. pergunto, em cima desse texto, Fanatismo, que aliás, eu acredito que poucas pessoas sabem que isso é um poema da Flor Bela, que é em cima de um poema. Acham que é uma música do Fagner. Eu te perguntaria o seguinte, mas o importante é que coube a ele levar isso para a música, popularizar, divulgar, e cabe a nós lembrar que o texto é de Flor Bela. Eu pergunto a você, qual que fala mais alto na poética da Flor Bela? É este lirismo que está aí em Fanatismo ou o erotismo, né, da tua pesquisa? Porque dela você fica muito forte, está lá na tua pesquisa, né? Que é o processo de expressão do desejo feminino em Chaneca em Flor. Então, eu te pergunto, o que está mais forte? É o lirismo ou o erotismo? Assim, se a gente for pensar no Chaneca em Flor, que foi o livro objeto da minha pesquisa, o erotismo é mais forte do que o lirismo. Mas se a gente pensar no conjunto da obra da Flor Bela Espanca, aí eu diria que é o lirismo, né? Como é o caso desse poema aí, que está no livro chamado Livro de Soro Saudade, que é um livro que ela publicou em 1923, né? É o segundo livro da Flor Bela Espanca, né? Então, nesse sentido, né, se a gente for levar em consideração o conjunto da sua obra, ela é mais lírica do que erótica, né? E nesse mesmo livro aí, né, também tem um outro poema que o Fagner igualmente musicou, né, que é o Fumo, né? Também é
É um poema desse mesmo livro. Olha que curioso. Um dia eu indo para Lagoinha, e aí passei em Picos, né? E aí fui jantar no Picos Hotel, e lá estava Raimundo Fagner, que ia fazer um show lá no dia seguinte. E aí eu não sou pessoa de tietar, né? Mas eu fui conversar com ele, né? Tanto que nem fiz fotografia, né? Ele estava lá tomando a sua cervejinha, né? Estava lá no seu momento é, de relaxamento pessoal. Então eu me aproximei, me identifiquei e conversei com ele, né? Na época eu ainda não tinha feito essa pesquisa. Era uma intenção, mas ainda não. Só 2 anos depois foi que eu fui fazer essa pesquisa, né? Mas aí a gente conversou, e aí ele disse que gostava muito da poesia clássica, e gostava muito dos poetas portugueses, e que a Flor Bela Espanca era realmente essa criatura admirável, né? E aí, assim, eu tive, assim, digamos assim, esse prazer, né, de privar desse pequeno diálogo com o Fagner sobre a poesia da Flor Bela Espanca, né? Que muita gente o acusa de pegar para ele, mas, na verdade, como diz você, cabe a nós lembrar para as pessoas, né, que a autoria é da Flor Bela Espanca, né, que ele gravou, mas... Ele amargou um processo na justiça pesado da família da Cecília Meirelles, que ele pegou o texto Marcha da Cecília Meirelles, mudou o título, mudou algumas coisas, mexeu uma parte da letra, do texto em si, e sem autorização da família. Porque o da Flaubert ele canta na íntegra. Fumo também ele canta na íntegra. Na íntegra, Mas verdade. a Cecília ele mexeu algumas coisas. Ele pegou só uns trechos, enxertou outros, e isso custou a ele um processo pesado. E ele passou muitos anos proibido de cantar essa música, que é Canteiros, e ele depois conseguiu autorização, mas desde que ele colocasse e dissesse que é Marcha da Cecília Meirelles, que ele teve esse abono. Mas, pelo menos, mal intencionado ou não, por descuido ou não, popularizou, levou, né, as pessoas. Você via aí um público imenso desse cantando Flor Bela. Para mim, isso é lindo. Apesar de não saber. Exatamente. As pessoas para e fica só tocando e o público todo cantando Flor Bela. E isso é belíssimo. E a música propicia. Exatamente. Diga-me uma coisa. É verdade. Quais outras vozes femininas da literatura portuguesa que você poderia dizer de expressão ou que se iguale a Cecília? A Sofia de Mello, a Sora Mariana, quem seria? Assim, o primeiro nome realmente vem a Sora Mariana, o Cufurado, que alguns estudiosos já aventam a possibilidade das cartas portuguesas não serem de autoria dessa freira, né, de aquilo ter sido apenas um codinome que a pessoa utilizou para deixar o livro, digamos, mais... para dar um up a mais, para ser um incentivo a mais para as pessoas lerem o livro, né? Mas eu ainda Jogada acredito... de marketing, né? Exatamente. Mas eu acredito ainda mesmo, por que não que uma freira não poderia ter escrito aquilo, né? E principalmente
se a gente lê a história da Soro Mariana Alcufurado, com o desamor, com a desilusão amorosa que ela viveu por conta desse oficial francês que passou por Portugal. Então, eu acho muito, muito, muito provável que as cartas portuguesas sejam mesmo escritas por ela, sejam escritas por uma freira, né? E aí também eu acho que a Sofia Mello, né? Talvez na literatura, digamos, mais moderna, mais contemporânea, o nome da Sofia Mello. Ainda assim, elas não, nenhuma nem outra, alcança o tamanho da Flor Bela Espanca, né? Quando eu fui, quando eu me, me, me meti, digamos assim, a trabalhar a Flor Bela Espanca, a minha intenção primeira era trabalhar a morte na poesia da Flor Bela Espanca, né? E justamente eu queria trabalhar a morte, como a morte aparece na poesia da Flor Bela Espanca, considerando os seus 4 livros de soneto, porque, inclusive, quando eu comecei a trabalhar a Flor Bela, eu ainda não sabia da existência do Trocando Olhares, né, que foi este livro que só chegou ao Brasil em 98, né? Mas trabalhar erotismo foi muito uma sugestão, ou, digamos assim, uma acomodação acadêmica, porque a gente sabe que quando a gente está na academia, a gente não estuda exatamente aquilo que a gente quer, mas aquilo que é possível. Então, eu estava num programa de mestrado e o meu orientador, quando eu disse para ele da minha intenção de trabalhar com a Flor Bela Espanca, ele achou o projeto interessante, mas ele sugeriu que eu focasse o meu trabalho apenas no erotismo, não considerasse morte, não considerasse angústia, não considerasse outros temas que são religiosidade, né? Mas que eu centrasse o meu trabalho no erotismo, né? E aí ele também sugeriu que eu centrasse, que além de eu restringir o meu trabalho a esse tema, claro que ficaria mais interessante, porque eu ia trabalhar só um tema, podia aprofundar um pouco mais, que eu trabalhasse também somente um livro. O que realmente ele fez muito certo é que quando eu entrei no programa, eu não tinha muita ideia, né, do tamanho do trabalho, né? Então, realmente, trabalhar só um livro foi muito mais racional e muito mais produtivo, né? Então, é para isso que servem os orientadores, né? Orientador. Para Na chamar a gente à razão, né? Uhum. E você tem um trabalho de pesquisa também que fala da versatilidade da poesia de Flor Bela. Sim, exatamente. Qual é o teu foco desse Foi um, trabalho? não, na verdade, isso aí foi um artigo que eu escrevi. Era um trabalho que eu fazia, né, justamente sobre a variedade temática, né, que nós temos na poesia da Flor Bela, e que foi uma, um trabalho, um artigo que eu publiquei numa revista, né, que eu fiz, que desse trabalho resultou um artigo que eu publiquei numa revista, e eu queria mostrar justamente isso, que no início do século XX, em Portugal, nós tínhamos uma mulher trabalhando com temas tão variados, né, e tão incomuns para uma mulher do início do século XX em Portugal. Né? Era isso que eu queria mostrar. Né?
Mas aí depois, e eu trabalho isso também com os meus alunos, né? Eu foco nessa questão, né, da versatilidade, né, da variedade temática da Flor Bela, mas aí a gente, depois que fizemos a nossa pesquisa sobre erotismo, a gente acabou focando mais em erotismo, né? Mas eu acho que depois eu quero voltar a fazer eu quero fazer nem que seja um artigo depois, ainda não sei, mas eu quero amadurecer e voltar àquela ideia inicial de trabalhar com a morte em Flor Bela, porque é algo muito presente. É tanto que a morte em Flor Bela Espanca é algo tão presente que o primeiro poema que a Flor Bela Espanca escreveu foi aos 9 anos de idade, para um concurso literário dentro da escola, e esse poema é intitulado justamente A Vida e a Morte. Então, ela já começou aquilo que ela nem sabia que ia se tornar uma carreira, mas já tratando de morte, né? E aí, assim, eu acho que é algo que é muito... Essa questão da angústia, da tragédia, da tristeza, da morte é algo muito presente na poesia de Flor Bela e é algo que eu pretendo retomar. Deixa eu ver se a gente ilustra um pouco, não a morte, mas algo que eu vejo mais forte nela, que é o lirismo, quando ela diz assim para nós: eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, aqui, além, mais este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender é mal, é bem. Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Ah, uma primavera em cada vida. É preciso cantar assim, Florinda, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que eu saiba perder para me perder para me encontrar. Exatamente. Aí, assim, eu acho que esse... É um sentimento muito, muito forte e parece que ela tinha pressa, sabe? Não dá para esperar para viver isso depois, não dá para esperar para amar na próxima semana, não dá para esperar o amor ideal aparecer, o príncipe encantado, o casamento. Vamos amar o que é possível, né? O que é possível, o que tem, o que tá, né? O que tem para hoje, né? Exatamente, o que está no cardápio. Está no cardápio. Agora me diz pois uma... E aí, agora aí, você diz que você compreende esse poema como sendo um poema lírico, e mas ele também esse poema aí mostra também a mulher rebelde que era a Flor Bela Espanca, né? Quer dizer, que a mulher é aquela coisa que é educada para se casar, para ter filhos, para ser dona de casa, né? Para ser aquilo que os outros querem que ela seja e não o que ela quer ser. Né? Então, aí ela já diz o que é que ela quer fazer da vida. Né? E não importa, é este, é aquele, além. Vamos para exatamente. Inclusive, no segundo casamento, ela se separa e casa no mesmo ano, novamente, para o terceiro. Exatamente. Então, exatamente. É assim, e quem tinha pressa, não dá para ficar aqui sozinho, não é questão de não ficar só, porque eu tenho medo da solidão. Não, é porque o tempo urge. Parece que já estava programado que ela queria fazer isso. Verdade. E aí, com relação a... pode conduzir. Não, continue. Que a pergunta é outra coisa. Com relação a esse terceiro casamento, né, que ela casou-se com
é porque ela se casou com um médico, Mário Lage, que estava justamente tratando das consequências do segundo aborto que ela teve, né? E aí, então, mas aí, sim, a Maria Lúcia da Alfarra chama a atenção para o fato de que a gente não deve tomar isso da Flor Bela Espanca como sendo uma atitude leviana ou de uma atitude de vulgaridade. Mas é que, assim, é que ela teve um segundo casamento muito complicado, com um homem muito insensível, que disse que quando ela começava a ler poesia, a falar de literatura, a falar dos sonhos dela, ele ou dormia ou batia nela, né? E ela encontrou no Mário Lage uma figura que gostava das mesmas coisas que ela, que gostava de arte, que gostava de literatura, que tinha a sensibilidade que ela procurava no homem, né? E então esse casamento dela com o Mário Lage se dá muito mais por uma questão de identificação intelectual, de identificação artístico-literária, do que qualquer outro motivo. Beleza. Mas Então, pode falar. Eu vamos... espero que você não recite o poema que eu separei para fazê-lo no final. Não, 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 não. Eu tenho outras coisas esperando por você. Vamos trazer aqui para mais perto da gente. Quais são as manifestações eróticas da poesia de autoria feminina piauiense? Olha, deixa eu te falar. Eu trabalhei, que eu me lembro assim, de pronto, duas autoras. Uma que nem é muito conhecida como escritora, porque a área dela é outra, né, que é a Alda Cadá. A Alda Cadá tem um erotismo nas suas composições, inclusive eu orientei o trabalho de uma aluna que trabalhou com a Alda Cadá. Aí nós temos, na poesia da Keula Araújo, ela tem os textos eróticos também. A poesia da Keula é uma poesia assim, muito requintada, muito refinada, muito bem elaborada. Então, a Keula, ela também tem uma poesia erótica de muito bom gosto. E eu acho que, assim, a deusa, que é a Marleide Lins, né? Eu acho que, em termos de poeta piauiense, né, poeta feminina, eu acho que é a Marleide Lins. Sim, ela está aí, não está? A Marleide está nesse livro, não está? Estas flores de lascivo arabesco, eu tenho esse livro, está por aqui em algum lugar. Tanto a Marleide quanto a Keula estão, todas duas. Exatamente. Pois é, então, assim, eu gosto muito da poesia da Keula, mas, assim, eu gosto imensamente da poesia da Marleide, né? Então, acho que elas duas, né, a Ciene Sacha, né, que foi uma aluna, né, que orientei o trabalho dela, ela trabalhou também com a Alda Cadá, mas eu acho que realmente a Marleide, a Keula, claro, existem outras, mas até que eu nem conheço, né? Eu sei que nós temos muita gente boa escrevendo, muita gente publicando, né? Mas que a gente ainda não teve a oportunidade de conhecer, o prazer de cruzar com essas pessoas, né? Mas, assim, a gente está, inclusive, abertos à sugestão, né, de nomes, né? De nomes da literatura erótica, não só literatura produzida por mulheres, mas da literatura erótica, porque é a nossa praia, é o nosso campo de trabalho, né? É a literatura erótica. Você também tem um projeto chamado A Poesia Contemporânea Piauiense de Expressão Erótico-Amorosa na Escola.
que pé está isso, como isso se dá? Na verdade, esse aí foi eu fiz esse projeto também para orientar um aluno, né? Foi para orientar uma aluna, né? Que trabalhou com erotismo, né? Mas é essa aluna, ela não seguiu pelo caminho da docência, não seguiu pelo caminho da academia, acabou meio que ficando assim, meio que esquecido, né, esse trabalho. E eu vou até tentar retomar isso, né, porque, assim, Nilson, é interessante, eu acho até que necessário, não só interessante, como é necessário que a gente faça isso, né, como forma de desestigmatizar esse tipo de composição, né, porque as pessoas muitas vezes acham que a poesia erótica é uma poesia menos comprometida, né, uma poesia que tem menos qualidade literária. Isso não é verdade, né? Para você fazer uma poesia erótica de grande qualidade, você tem que realmente é, 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 ter muita competência, fazer um trabalho de muito apuro, de muita elaboração formal, né? Então, eu O acho próprio que é refinamento da preciso, linguagem. O próprio exatamente, refinamento da linguagem. exatamente, é preciso que a escola coloque em seu seio esse tipo de ensinamento, até para a gente também poder separar o joio do trigo, que é para poder a gente separar, né, e responder aquela sua pergunta na prática, né? Qual a diferença entre erotismo e pornografia, né? Que a poesia erótica é esse algo aí trabalhado pela Kella, trabalhado pela Alda, trabalhado pela Marleide, né, trabalhado pela Fidélia. A Fidélia trabalha mais com erotismo religioso, né? E trabalha um pouco com erotismo dos corações, mas trabalha mais com erotismo sagrado, na verdade, né? Então, é preciso que as pessoas, é preciso que a escola faça esse papel de, deixa eu ver se eu sei dizer este nome, de desdemonizar a poesia erótica, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente demoniza a poesia erótica colocando como se isso fosse um pecado. É isso. Ainda que alguém faça uma poesia pornográfica, ainda não é pecado, né? Não é Agora, pecado, aí tem a própria ideia do preconceito, né, professora? Eu não conheço, eu exatamente. não li, mas isso não presta. Eu nem li. Exatamente. É porque isso não Aconteceu. está balizado pela crítica especializada, a academia ainda não reconheceu, então isso não é bom. Não, Então, quando você me perguntou quais os nomes de escritoras que estavam trabalhando com poesia erótica, por isso que eu citei esses três nomes e disse que eu sei que há uma dezena de outras, centenas até de outras, mas que a gente não conhece, né? E que a gente está tiveram a aberta a essas oportunidade de se sugestões. mostrar, né? Tiveram a Exatamente, oportunidade de se perfeitamente. mostrar. Agora, veja só, eu tenho um outro livro de poesias eróticas pronto. Ele já está pronto há Hum, algum tempo, eu estou só relendo, reburilando. E eu comentei com um colega, também professor, também de língua portuguesa, um bom leitor, que havia interesse meu em publicar esse livro, que eu não uhum, sabia se eu publicava o livro e fazia uma nova tiragem do Proposta Decente, uma nova tiragem do Proposta Decente, e uhum. lançar o novo, ou se eu lançava só o novo. Eu estava na dúvida e tudo, e estava com a ideia de um projeto gráfico, assim, assado, usando umas fotos e tudo. E ele disse que com no artístico, com uma profissional, com tanto a modelo quanto o fotógrafo e algo
poético também na imagem. E ele pulou bem ali e disse que eu estava me tornando assim, eu corri o risco de me tornar assim, um poeta, um escritor conhecido de apenas um tema, que só tratava disso. E que, no meio de uma pandemia como essa, lançar um livro de poesias eróticas era uma coisa até agressiva às pessoas. Aí eu me calei, saí de cena, porque não entendeu o que eu queria. Eu nem falei que ia lançar este ano, falei que eu tinha Exatamente. intenção. E E tinha esse projeto, né? é uma pessoa esclarecida, leitor, professor. E a reação foi de que o tema, veja, o tema, de novo, esse mesmo tema, já tem um, fazer outro, então você vai ficar como estigmatizado, quer dizer, um carimbo de negativismo como um poeta, né, da poesia pornográfica. Mas nós temos uma. Então, se uma pessoa escreve só sobre política, se uma pessoa escreve só sobre arte, né? Se uma pessoa escreve só sobre turismo, então essa pessoa não pode ter excelência no que faz, porque trabalha com, mesmo que trabalhe só com o tema, então vamos aprimorar, vamos aprofundar esse tema, porque é claro que você tratar de temas variados é uma questão interessante, mas também se corre o risco de você ficar atirando para todo lado, você não se especializar em nada, né? Então, assim, pode ser assim, que quem faz tudo, né? Tem um ditado aí antigo que diz que quem faz tudo não é bom em nada. Né? Você Pois é, e precisa. outra, isso não impede. Você pega um Vinícius de Moraes, ele fala, tem poemas infantis, ele fala sobre reflexões, né, dele próprio, um conflito dele com o mundo, mas ele fala de política, tem textos políticos. Exatamente, Então, eu acho que agora, assim, você quando pode você. trabalhar só sobre um tema e você pode trabalhar sobre muitos temas. O que Agora, não, mas importa quando é você a pensa no qualidade de Vinícius, elaboração. pois é, mas quando você pensa no Vinícius, quando vem a poética do Vinícius, é o As amor, é o pessoas já lirismo. imaginam. Quando você pega uma flor bela, você vai encontrar, como você disse, a morte, as questões pessoais, os casamentos, você encontrar. Mas quando você pensa no erotismo, mas tem o lirismo muito forte na flor bela. Quando você pega um Drummond, você encontra erotismo. Tanto é que ele publicou, não só porque ele publicou O Amor Natural, um livro todo de poesia erótica, não só, mas você encontra erotismo nele, no Bandeira, e tantos outros. Exatamente, E que fala de perfeitamente. amor, que fala de relacionamento, que fala de política, mas quando você pensa no Drummond, é aquela poesia mais de você com as pessoas, a questão mais humanitária. Então, tem o seu, digamos, eu penso assim, o seu tema mais recorrente, que o identifica mais fortemente, Sim, mas tem outros temas também trabalhados em sua obra. exatamente, mas quer dizer, Você não é monotemático. porque você tem um tema prioritário, não impede que você trabalhe outros temas, né? Porque você aprofunda em uma questão, não quer dizer que você só saiba aquilo, né? Você tem, Exatamente. você trilha por outros caminhos também, né? Mas é porque, assim, Nilson, é realmente um tema arriscado que as pessoas, como diz você, lamentavelmente, até pessoas ditas esclarecidas, né, pessoas, né, em quem a gente coloca na conta de intelectuais esclarecidos, têm esse pensamento pequeno, às vezes, né, em relação a esse tema, que poderia ser em relação a outro também, que eu acho que o fato de você se aperfeiçoar numa questão não quer dizer que você não seja bom. Pelo contrário, você é muito bom, porque assim, ninguém vai estudar erotismo. Olha, você não vai estudar erotismo se você não estudar história. Erotismo mexe com história, mexe com religião, mexe com política, né? Mexe com uma série de questões, né?
Então, assim, como é que você pode imaginar que uma pessoa que vai escrever mais sobre erotismo, ela pode ser tida, pode ficar conhecida só como autor de um único tema, né? Ou até de um tema menor. Né? É lamentável, né? Vamos à pergunta magna de hoje. André, por gentileza. Eita, vamos ver Na se poesia você... de Flobela Espanca, é perceptível uma sensação de um total niilismo, Nietzsche, uma nulidade da existência. Percebe-se a melancolia, o tédio de existir, a própria ânsia de buscar motivações para que a vida possa valer a pena. A pergunta que eu gostaria de fazer à professora é até que ponto, praticamente nascidos de uma geração muito próxima, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ali em Paris, e Flaubert Espanca, em Portugal. Até que ponto a poesia de Flaubert Espanca pode ter sido influenciada pela filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre e a postura libertadora, libertária e revolucionária de Flaubert Espanca pode ter tido uma influência na filosofia de Simone de Beauvoir. Ou se teria acontecido o oposto, se Sartre e Beauvoir tiveram alguma influência a partir da poesia de Flaubert Espanca. A semântica, a escrita, as demandas existenciais são muito semelhantes. É como se para Flaubert Espanca também existir fosse uma paixão inútil. A vida seria nauseabôndica e o inferno são os outros. Essa é a pergunta que eu gostaria de ter a resposta. Professor Olá, Edmilson, professor. filósofo, psicanalista, Foi professor meu não é? professor. Foi meu professor. O meu professor lá no primeiro bloco, isso faz o quê? 30 anos, olha. A gente falar dessa coisa, né? Faz 30 anos que o professor Fontinelli foi meu professor, né? Mas eu me lembro demais. Olha, assim, inclusive quando eu fui trabalhar quando eu fui fazer a pesquisa da Flor Bela Espanca, eu trabalhei também com a Simone de Beauvoir, né? Porque, agora é assim, é quase que é quase que nítida a ideia, eu acho, ou é quase que justificável a ideia de que assim, o fato de ser Jean-Paul Sartre um filósofo renomado e de ser ele um homem, digamos assim, seja ele um influenciador. E o fato de ter sido a Simone de Beauvoir, mulher do Sartre, isso talvez faça com que a gente coloque os dois, né, coloque os franceses num nível superior à escritora portuguesa, né? Mas eu acho assim que é uma questão até de conjuntura. Acho que eles viveram em tempos muito próximos, eles viveram no continente, eles são oriundos, né, e viveram no mesmo continente, eles viveram o mesmo período histórico, né, tiveram as mesmas angústias, né, então eu acho que é natural que a gente vai encontrar essas coisas, esses pontos comuns entre a obra de Diálogo. um e a obra de outro, que haja Diálogo, há um essa diálogo, conversa, né? essa intertextualidade, esse diálogo Uhum. entre as obras, né? Mas é claro que a tendência é a gente achar que o Sartre, até por ter uma obra, digamos, mais vultosa, né? Por ter uma obra mais extensa, é natural que as pessoas, e por ser ele filósofo,
né? E a mexer com filosofia. especialismo, né? Exatamente, Mexer com os exatamente. especialistas. Ele é o pai do existencialismo, é o pai do niilismo, né? Então, assim, a gente vai perceber esse diálogo muito grande entre as obras, né? E aí é claro que a gente vai achar que a Flor Bela é a influenciada, né? Certamente, de alguma maneira, não tirando o mérito da Flor Bela, que eu acho que é, sim, uma poeta, uma escritora genial, mesmo do ponto de vista de, não só, não estou falando como gíria, mas é genial de ser um gênio mesmo, da criação literária, né? Então, mas eu acho que o Jean-Paul Sartre ele influencia a Flor Bela Espanca no que se refere ao niilismo, no que se refere ao existencialismo, né? Quase todos os ocidentais contemporâneos ou posteriores a Sartre beberam na sua fonte, assim como a Beauvoir, como ficou conhecida, né, até como é que se diz, os temas, né, de que ela tratou, né, até pela delicadeza do tema, né, que ela trata, né, pela questão de trabalhar com o feminismo, né, com o questionamento, né, de que a mulher seja esse ser inferior. Então, acho que a Beauvoir também tem aí uma influência na obra da Flor Bela, nitidamente, né? A gente não pode negar isso. E que bom que a Flor Bela se deixou influenciar por essas pessoas, né? Por pessoas Grandes tão pensadores, geniais, né? Tão e a grandes, Simone, e grandes pensadores, e a Simone influenciou como feminista, influenciou não só a sua não geração, só a Flor. posteriores. Exatamente, ainda hoje vem influenciando. A Beauvoir, ela é uma referência em qualquer trabalho que se queira sério, que vá trabalhar sobre feminismo, sobre gênero, se vai recorrer a Simone de Beauvoir. Como eu gosto de dizer, tem que beber na fonte dela, né? Vamos Exatamente. então ao nosso epílogo, André. Sabrina, Minha amiga, nós chegamos ao nosso epílogo da nossa epopeia de hoje. Eu tenho 3 perguntinhas para fazer para você e fecharmos o nosso. Depois, eu quero anunciar o nosso próximo episódio e você fecha com o poema que você escolheu. Há 3 perguntinhas. A primeira, qual livro você está lendo? certo. Olha, se eu te disser, eu estou lendo um livro que ele não é um livro, digamos, acadêmico, mas eu estou lendo esse livro e estou até gostando de ler. É, ele não é acadêmico, digamos, ele não é reconhecido ainda, talvez, pela academia. Estou lendo As Filhas do Capitão, de Maria Dueñas, uma escritora espanhola, e esse livro, a história se passa em 1936, nos Estados Unidos. Conta a história de uma família de imigrantes que vai da Espanha para os Estados Unidos. Respondido? A primeira. Ótimo. Segunda pergunta. André, a imagem, por gentileza. Prepare-se. André. Sabrina, mulher. Aí, professora, que tal? Não finges orgasmo. Poxa, essa eu não conhecia. É provável que esteja nesse, talvez,
nessas citações. Eu acho que está nessas citações. Não finjas orgasmos. Deixe-o saber que for de mal. Isso é bom. Ela se garante. A Flor Bela espanca. Eu vou procurar essa citação. Era assim Eu mesmo. acredito que ela esteja. Eu acredito que ela esteja nesse livro aqui, professor. Citações e pensamentos de Flor Bela Espanca. Podemos entender, então, isso aí como a síntese do erotismo de Flor Bela? Duro, Sim, direto, seco, sem sim, rodeio, exato. Sem rodeios, né? sem Sem floreamento. rodeios e que ela pode mais, E né? que ela toca em dois pontos muito interessantes. Primeiro, a mulher o tempo todo fingia orgasmos para satisfazer o seu. Exato, para satisfazer o parceiro. E segundo, nunca dizer que o cara fode mal. Mal, né? Pois é. Exatamente, ela tem que dizer assim, olha, que a dona da história sou eu, né? Então, assim, eu não cheguei lá porque você é ruim, camarada. Você é ruim, né? Ela se garantia, a menina era danada, viu? Imagino eu. Vamos então à terceira pergunta, professor, e última pergunta. Qual foi a pergunta que eu não fiz a você? Não, eu não sei, eu acho. Não sei, talvez porque. Eu não lembro, você não fez porque que eu decidi estudar Flor Bela Espanca. Acho que você não me fez essa pergunta, mas também não faz mal, não. Você Por que, perguntou sobre erotismo, por né? que você foi estudar Porque, Flor Bela Espanca? olha, deixa eu te dizer, a Flor Bela Espanca, realmente é, a primeira notícia que eu tive de Flor Bela Espanca foi justamente através de Fagner, sem saber que Ambiciosa e Fumo eram sem saber que eram da Flor Bela Espanca. Depois, não, na verdade, sem saber que Fumo e Fanatismo, sem saber que Fumo e Fanatismo era da Flor Bela Espanca. Depois, aí assim, eu gostava de graça. Aí, há muitos anos atrás, muito tempo mesmo, eu fazia um curso em Belo Horizonte, e aí, quando terminou, eu fiquei lá uns 3, 4 dias depois, e aí depois, um dia eu saí numas livrarias, depois fui num sebo, né? E aí eu encontrei umas coisas da Flor Bela Espanca. Eu nunca tinha estudado a Flor Bela, né? Sabia, quer dizer, eu tinha estudado ali dentro do curso de letras, né? A Flor Bela Espanca a gente passa assim muito no finalzinho da literatura portuguesa, eu mesma trabalho com a Flor Bela, mas às vezes não dá tempo chegar lá na Flor Bela. E aí, assim, eu decidi estudar quando num livro comprado num sebo, eu encontrei um livro de sonetos preparado por Maria Esté Torres, e aí eu li sobre a Flor Bela, sobre a sua origem, né? Lá desde o seu nascimento. E aí, então, eu me interessei e passei a me interessar pela obra dela, a me interessar pela sua criação literária. Aí, agora, decidi trabalhar sobre erotismo, aí já não foi uma escolha minha, eu escolhi a autora, mas aí já foi uma escolha do meu orientador, uma feliz escolha, diga-se de passagem, do meu orientador, né? Acho que se eu tivesse trabalhado com o primeiro tema, eu não tivesse gostado tanto, né? Mas é difícil não gostar da Flor Bela, muito É difícil. impossível. Vamos lá, então, André. André.
Eu vou chamar aqui a minha pessoa, só um instantinho, só um instante, professor. O convidado do nosso próximo episódio é o ator, diretor, cenografista, figurinista, Adalmi Miranda, aqui de Teresina, Piauí, e o mote será Fernando Pessoa em Cena. Espero que todos divulguem, que participem e contamos com vocês no nosso próximo programa. Professora Joselita, chegamos ao final do nosso bate-papo. Quero agradecer enormemente a sua dedicação, sua doação, sua disposição para conversar sobre literatura, principalmente sobre a Flor Bela. Sei que o Fernando Pessoa é outro escritor de paixão sua, e agradecer ao quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, e agradecer especialmente essa partilha, essa troca, essa bagagem maravilhosa sua conosco. Muito obrigado. Fique à vontade para se despedir e feche o programa, que é todo seu, com o poema que você bem entender. Bem, na verdade, eu quero mais uma vez agradecer o gentil convite, espero. Você perguntou qual a pergunta que caiu. Se eu tiver deixado de dizer alguma coisa, né, pergunte. Agora ou se cale para sempre. Calado para sempre. Então, calado até e assim, programa. Calado até o próximo programa. Inclusive, acho que para o programa do Adalmi, eu achei até que o Adalmi Miranda já tivesse passado, né? Ainda não, né? Vai ser o próximo episódio, né? Próxima semana. Ótimo. Pois então, para mim, eu acho que esse poema traduz a Flor Bela Espanca que eu gosto. A Flor Bela Espanca por quem eu me encantei. A Flor Bela Espanca que me seduziu, né? E a Flor Bela Espanca que diz o tamanho da mulher e da poeta e da pessoa que ela foi, né? Que é esse aqui, ó. Para aqueles, esse poema está em Charneca em Flor, né? Que é um livro de publicação póstuma, né? Já é de 1931. E que foi o livro que eu trabalhei no meu mestrado. Chama-se Ambiciosa. Diz o poema: para aqueles fantasmas que passaram, vagabundos a quem jurei amar, nunca os meus braços lânguidos traçaram o voo de um gesto para os alcançar. Se as minhas mãos em garra se cravaram sobre um amor em sangue a palpitar, quantas panteras bárbaras mataram só pelo raro gosto de matar. Minha alma é como a pedra funerária, erguida na montanha solitária, interrogando a vibração dos céus. O amor de um homem, terra tão pisada, gotas de chuva ao vento balouçada. Um homem, quando eu estou no amor de um Deus. Perfeito. É isso. Muito obrigado. Essa é a Flor Bela Espanca. Obrigada eu, viu, Nilson? Qualquer coisa, estamos à sua disposição. Grande abraço. Beijo. Um abraço grande. Tchau.